fecha, e quando fecha, quem pode abrir? Quando tudo te parece impossível, é aí que eu começo a agir. Eu tenho um mistério contigo, filho. Eu tenho um segredo que jamais revelei a ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos que nunca foram vistos nem sequer ouvidos. É só com você. É com você. Eu quebro o arco, eu troco a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Só quem acredita vergonha pra dar a Jesus. Eu tenho o Senhor, a tua provisão. Tenho um mistério contigo, filho. Tenho um segredo que eu jamais revelei a ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos que nunca foram vistos nem jamais ouvidos. É com você. É com você. Eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Descendo o incremento agora, enquanto meu povo adora. É agora, igreja. Estou tocando no meu povo, derramando sentimento. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu quebro o ar, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu sou todo poderoso, tenho a chave de Davi. O Deus que abre ninguém fecha, e quando fecha, quem pode abrir? Quando tudo te parece impossível, é aí que eu começo a agir. Eu tenho um mistério contigo, filho. Eu tenho um segredo que jamais revelei a ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos que nunca foram vistos nem sequer ouvidos. É só com você. É com você. Eu quebro o arco, eu troco a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar. Paz do Senhor, aos irmãos, às irmãs, filhas e filhos, a
paz do Senhor, Bruno Pereira, Deus abençoe. A paz do Senhor, minha irmã Esther, Emily, Belovote, Amazônia. Deus abençoe a cada um de vocês. Como este louvor, qual está falando, a palavra do nosso Deus, irmãos. Daqui a pouco eu estou indo trabalhar. À madrugada nós vamos estar fazendo uma live em prol aos corações, em prol às vidas, em prol às almas nesta terra. Que os ouvidos dos homens Deus possa abrir e deixar atento para ouvir falar do nome do Senhor. Receba esse louvor em seu coração, irmãos e irmãs. Pois esse louvor ele fala contigo, fala com você, da maneira que Deus quer falar contigo. Agarre nesse louvor, pega para a sua vida, para a sua história. O Senhor envergonhou o faraó e seu exército, irmãos, por causa dos seus ungidos, dos seus escolhidos. Jesus, ele tem a chave. Quando fecha, quem pode abrir? Quando tudo te parece impossível. Aí que Deus entra na sua história. É aí que eu começo a agir. Eu tenho um mistério contigo, filho. Eu tenho um segredo a ninguém, só você. segredos e mistérios Escondidos, que nunca foram vistos nem sequer ouvidos. É só com você. É com você. Eu quebro o arco, eu troco a lança, eu quebro os carros no meio. Só confia no poder sobrenatural do teu Deus na sua vida, minha irmã, meu irmão. Acredita no poder de Deus sobre a sua história. Do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você. Os inimigos de Deus foram envergonhados naquele dia. O mar se abriu, Israel passou em seco. O exército de Faraó foi consumido pelas águas. Sério contigo, filho. Tem um segredo que eu jamais revelei a ninguém. É só você e eu. Segredos e mistérios escondidos. Senhor, irmã Emily, Deus abençoe. Um dia para você também, meu amado. Deus te abençoe sobre a face da terra. Eu boto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Tá descendo o livramento agora, enquanto meu povo adora, é agora. Igreja, é agora. Estou tocando no meu povo, derramando azeite novo, é agora. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio do fogo, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu tiro a força do inimigo, eu abro o mar, eu fecho o mar, só pra livrar você, só pra te proteger. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no meio. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Deus ele fez tudo isso no seu passado. E no presente, no porvir, ele vai fazer pela sua vida, pela sua história. Eu quero aqui deixar uma pequena mensagem para os seus corações nesta tarde. Paz seja convosco, irmãos e irmãs. Luca Torres, Godoy. Glórias a Deus, vaso de Deus. Você também, irmãos e irmãs, filhos e filhas. É um prazer estar com vocês, falando do Senhor, podendo orar pelas vidas na terra, irmãos. Que Deus possa abrir portas, escancarar nesta terra, portas abertas para os irmãos e irmãs
Que vocês possam ser abençoados, protegidos pelo céu, pela coroa de glória do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o povo de Deus, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que têm fé no nome do Senhor, eles jamais estarão sozinhos, irmãos. A glória de Deus, o poder de Deus, o Senhor fala que os anjos dele acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Significa, o homem não está só na terra. Filhos, o Senhor está com vocês. Só confia, acredita, como diz as Escrituras. A palavra do Senhor, ela fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam e que o temem. O Senhor usa de misericórdias com milhares de milhões daqueles que o temem e o buscam. É a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor é soberano, é altíssimo, é glorioso. Aqui nós estamos falando só apenas umas palavras da parte do Senhor para os vossos corações. Não tema o teu inimigo, não te espantes, não te assombres, pois o Senhor é o teu Deus. É o teu Deus, meus irmãos. É como este louvor. Deus, ele vai se manifestar nas suas vidas, nas suas histórias, transformando, quebrando cativeiros, destruindo correntes, para abençoar os irmãos na terra, para guardar, para dar vigor na vida financeira, na vida espiritual, sentimental, familiar, conjugal, junto da família. Irmãos, essa geração que está aqui hoje, eu, você, nós, vamos juntos entrar de cabeça nos mistérios, falar do nome do céu, falar do nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, o Salvador, aquele que foi até a cruz do Calvário, que morreu pelo pecador. Morreu por quem? Pelo pecador, para que o pecador um dia pudesse se regressar a Deus. Como Adão e Eva, eles falharam, eles pecaram, mas o Senhor os perdoou. Irmãos, assim é Deus conosco. O Senhor é contigo, o Senhor é com você, minha irmã e meu irmão. Não desista, não te condenes. Não, vocês não é para condenar vocês mesmos. Espera, o Senhor, Romanos 8, é Ele quem o justifica, a mim e a você. Ninguém pode, irmãos, te condenar. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. É pouco tempo que nós vamos falar aqui, minutos na verdade. Mas como eu sempre falo, independente se você ouve 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da live, 1 minuto ou 2, é o suficiente muitas das vezes para Deus agir e operar na sua vida. Deus vai mudar a sua história na terra dos viventes. Deus mudará a sua história. Confia nisso, acredita. O Senhor vai apanhar as coisas no lugar, porque é as benevolências e as misericórdias de Deus que opera em nossas vidas. É isso que Ele quer fazer. Ele mudará a sua história. Amém? Deus abençoe, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Põe Romanos 8 para mim, por favor. Romanos 8. Uma palavra do Senhor, ela diz, irmãos, que quem vai te condenar? Quem é que pode te condenar? Se é o Senhor quem justifica por ti. É o Senhor teu Deus. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. Morreu para nos perdoar, irmãos. Ali naquele momento, Saulo, ele estava meio que perturbado dentro da mente dele, pensando, eu falo do amor de Deus, eu falo da palavra, eu falo do Senhor, mas eu persegui a igreja primitiva, eu persegui aqueles irmãos, eu estava até perante a morte de Estevão, o primeiro mártir, mas o Senhor, a tristeza batia dentro do coração de Paulo. O Senhor falou para ele, se apresentou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Aquele homem sossegou o seu coração e descansou em Deus. A minha graça te basta, Paulo. Põe no mesmo louvor que estava. A minha graça te basta. Pronto. Não tinha o que poderia condenar Paulo, porque era Deus quem justificava. Amém? O mundo espiritual pode tentar lutar, mas não tem como, irmãos. Olha o que está escrito. Essa é a mensagem que eu vou deixar para os irmãos nesta tarde. E à noite nós estaremos. Deus abençoe, Diego. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Emily, Micaela, Nascimento, Rafaela, seja abençoado. Ciane, Érica Fortes, Diego Aparecido, Ayrton, Diego Aparecido, Deus abençoe, Bruno. E todos aqueles que já entraram, assistiram um pouquinho, seja desta live, irmãos.
Olha o que está escrito aqui em Romanos 8, capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em mim, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jéssica, pega um gole de água, por favor, para mim. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas para viver segundo a carne. Portanto, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo co-herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Irmãos, como a palavra do nosso Deus, ela fala que Ele não volta atrás, irmãos. Você é filho e filha do Senhor. Irmãos, de ouvir a palavra, de ouvir falar de Deus, ter graça de ouvir, a presença de Deus só pode estar dentro de ti. Porque senão você não queria ouvir, você não teria força. O Senhor, Ele fala que todos que se apresentam diante de ouvir a palavra, diante da casa de oração, que vai até o lugar onde vai ter ali a união dos irmãos, falando no nome do Senhor, ninguém vai por vontade de si própria. É se o Espírito Santo ele não te conduzir, você não tem força. É Ele quem conduz, irmãos. É Ele quem conduz o homem a ouvir a presença, a palavra do céu. Os animais naquela arca, o Senhor os chamou, eles vieram até Noé. Eles entraram na arca, enviado pelo próprio Deus. É a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus, Ele opera das suas grandezas, das suas maravilhas, dos teus sinais, da tua glória sobre a face da terra. E não tem nada, irmãos, nada que vai poder te condenar, porque é Deus quem justifica. É Deus, irmãos. Ninguém pode te condenar. Olha o que diz aqui, ó. Tenho poucos minutos para falar com os irmãos. Cântico de vitória, Deus é por nós. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador. Eu aceito o Senhor. Eu reconcilio com Deus. Ele reconcilia na carne.
Ele te dá a vitória, Ele te dá a força, Ele te dá a benevolência, as misericórdias, a comunhão, a graça. Ele te dá forças para você alcançar as benevolências e as misericórdias do Senhor, irmão. Eu quero aqui ler isso aqui para vocês, ó, rapidamente. Cântico de vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também conta a ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada vai te separar do amor de Deus. O que Deus tem contigo. Deus vai ir de encontro à sua história. Tanto o querer quanto o efetuar pertence ao céu, pertence ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Olha o que está escrito. Que nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquelas palavras que Jesus falou para Paulo naquele dia, são essas palavras. Quando Cristo disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, a graça de Cristo basta. Salvação, cura, transformação, milagre, perdão. Paulo, foi eu que morri na cruz para a remissão dos pecados dos homens da terra. Ninguém vai poder te condenar, meu amado, meu irmão. Ah, mas eu fazia tantas coisas aí fora, neste mundo afora. Você poderia ter feito quantas coisas forem. Mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus falando para ti, em seu coração. A minha graça, filho, a minha graça, filha, te basta. Independente das acusações, das cédulas contrárias, que era contra a sua vida. Filho, a minha graça te basta. A graça de Cristo basta para ti. Para você ter força, vigor, virtude e caminhar em direção a Ele nesta terra. Amém? Só confia na palavra. Lê na sua casa Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39. A minha graça te basta. As misericórdias de Deus. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele se entregou por nós. Morreu por nós. Ele se fez pecado para morrer por nós, irmãos. O justo foi levado até a Golgota, a caveira, lugar de sofrimento, de angústia, de dor. Se entregou por mim, se entregou por nós, para que a salvação chegasse até os corações. Sabe por quê? Porque o dia que uma prostituta, que um ser humano, qualquer tipo de ser humano que estiver sobre a face da terra, chegar diante do Senhor, Senhor, me perdoa. Eu tanto falhei e pequei, Pai. Você não precisa falar para os homens qual foi os seus pecados. Você não precisa falar para mim. Por mais que eu seja o sacerdote ou outro seja o sacerdote, a sacerdotisa. Não é assim, mas não precisa falar para nós o qual são os seus pecados. O Senhor conhece todos. Basta o homem, Senhor, me perdoa. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Me perdoa. Está perdoado, filho. O que é ligado na terra está ligado no céu. Que Jesus disse para Pedro: dei autoridade. E os que vocês perdoarem na terra estarão perdoados. E os que vocês não perdoarem. E Deus deu a chave para Pedro. Deu a chave para a igreja. A igreja continuou, irmãos. O Senhor falou na sua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lá dentro, na terra de Filipe, tinha um lugar lá chamado a porta do inferno.
E naquele lugar, ali eles matavam porcos, eles faziam um monte de coisas, adoração aos deuses, a fenícia, tantos outros deuses que tinha lá naquela época. Deus das prosperidades, Deus de todo tipo. Ali que essas passagens que Jesus falou, essas palavras, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Dar-se a entender, os homens, os estudados, que Jesus estava bem ali diante daquele lugar, naquele dia. Bem ali naquele lugar, diante da porta do inferno, que era simbologia para os homens, lugar onde eles faziam sacrifício de porcos, em adorações pagãs, em todos os deuses, eram muitos deuses que tinha por ali. Mas existem tantos deuses, nomes de tantos deuses sobre a face da terra, mas só um é a verdade, só um é a vida, só um é o caminho, só um traz a direção e a vida eterna, tanto no céu quanto na terra. Só um, irmãos, Jesus, Yeshua, Hamashia, o eu sou, o grande eu sou, o todo-poderoso. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ele fala em suas palavras que os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão de sobre a face da terra. É bíblico isso aí. O Senhor fala em sua palavra, no seu tempo, na sua hora e no seu dia. Tudo está determinado pelo Senhor. Tudo terá o seu tempo. Tudo terá o seu êxito. Tudo terá a sua conclusão. Irmãos, nós, homens e mulheres, se agarra na palavra, se agarra no poder de Deus. Eu caminhei muito e achava que Deus, muitas falhas que eu tinha e pecados, eu pensava assim, Senhor, eu acho que não vai conseguir limpar tudo eu não. Sou muito falho e pecador, Pai. Foi passando os tempos. As coisas que estavam impregnadas em nós, foi nos abandonando, saindo, nos deixando livre. Livre como um pássaro. Você abre a gaiola e ele sai voar. Vai embora. Deus, ele se revela em várias maneiras. Há uns anos atrás tinha um jovem, um pedreiro, veio trabalhar para mim. E ali eu trabalhei ajudando ele. E ele fazendo aquele serviço. E naquele dia à noite eu tinha tido um sonho. O qual trouxeram uma gaiola para mim. Eu abri a gaiola. E aquele passarinho saiu voando. Naquele dia seguinte, aquele jovem veio tomar o café, eu comprei o pãozinho, veio comer o pão, irmão, depois não é que eu trabalho, comeu o pão, bebeu o café, eu falei, tem que trazer minha esposa para conhecer você, irmão, isso aqui lá, isso aquilo, eu falei, tá bom, irmão, que hora você traz sua esposa, assim, assado, a Jéssica vai estar aí também, Jéssica, a minha esposa, dá atenção para ela, umas 10 horas da manhã apareceu a esposa daquele jovem, ela entrou aqui dentro, sentou aqui, irmãos, conversando com a minha esposa, com a minha irmã que estava aqui, nós lá trabalhando. A gente não entende as coisas. Aquela jovem, ela tinha passado por muitas igrejas, muitos lugares. Irmãos, aquela jovem se aproximou aqui. A minha cachorra, ela começou a achar estranho. Porque, irmãos, é o mundo espiritual. Isso é só para quem tem fé, isso é só para quem acredita, irmão. Não é espírita, não. A gente já tem que ser em espírito. A gente tem que ser em espírito. Naquele momento, naquela hora, ela sentada aqui, a cachorra arrepiava inteirinha. Eu olhando, veio ver que estranho. Cheguei perto. Falei, irmã, vamos orar por ti. Lembrei na hora do sonho da libertação daquele passarinho, irmão. Passarinhos são os homens, a simbologia de Deus mostrando. Irmãos, quando aquela jovem aqui, minha esposa, nós começamos a orar. Aí o demônio já se manifestou. O demônio já se ponhou de joelho. Expulsamos, sem detalhes, expulsou aquele demônio. Aquele demônio foi-se. Saiu daquela jovem. Aquela jovem ficou no seu perfeito juízo. Tomou café ali, daqui a pouco, depois foi embora. Aqueles dois jovens, o caminho eles que escolheram. Tiveram filhos depois. Eles saíram, irmãos. Ficaram mais não sei quanto tempo fora da presença do mal. Depois eles foram e acabou caindo de novo. Os dois. Acabou largando. Mas o porquê? Porque não teve compromisso com a palavra. Não teve compromisso com Deus. Não teve compromisso com o Senhor. Eu mesmo fiquei na época 1 ano sem ir para a igreja, irmãos. Trabalhando à noite, aí falei, Senhor, eu quero só falar com o Senhor. Entristeci, todos nós passamos por isso na terra dos viventes. E aquele dia eu comecei a falar com Deus, orava, buscava. Orava, irmão, orar é uma missão minha, é uma missão sua. Orava sem cessar, falava com Deus sem cessar.
pedia para Deus, orava, buscava, lia a Bíblia. E o Senhor sempre revelando coisas, irmãos. Sempre revelando o seu poder, a sua glória. O Senhor, a igreja, quando você se põe na brecha, você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Você é a missão de Deus na terra. Amém? Lembre-se disso. Você, irmãos, a minha graça te basta. Independente das suas falhas, dos teus erros sobre a face da terra. Irmãos, vou ter que encerrar essa live. Vou fazer uma oração pela vida dos irmãos. À noite nós estaremos aqui novamente, tá bom? Porque o meu amigo ele vai chamar eu aí para nós poder ir para o serviço. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Soberano Deus e eterno Pai, venha abençoar os irmãos e as irmãs nesta tarde, Papai do céu. Que as suas graças e as suas misericórdias sejam sobre eles, seja sobre a Jaqueline, sobre a Nana Maia, sobre o Pedro, sobre a Érica, sobre a Natália, Vini e Nandino. Senhor, abençoa-os sobre a terra dos viventes, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo e todos aqueles que entraram e assistiram esta live, seja um minuto, Senhor Deus. Venha abençoá-los sobre a face da terra. Em nome de Jesus, tira os espinhos, tira as escamas diante deles. É o que eu te peço, meu Pai. E abençoa-os. Em nome de Jesus, abençoa-os. Que a paz seja com vocês, meus queridos. Irmãos, estenda suas mãos. Vamos orar aqui para encerrar da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre as vossas vidas. E a graça do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua história, sobre os teus caminhos, sobre a tua família. Proteja eles, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique em paz, meus amados. Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima live. Louvado seja o céu.